você tenha lido a questão. Vamos embora. A questão trata sobre dois calendários, um calendário etíope e um calendário gregoriano. O calendário gregoriano é o que nós utilizamos no Brasil, em outros países do mundo, e o calendário etíope não é o que nós utilizamos, certo? Tem essas duas diferenças aqui. No próprio texto, nós extraímos e verificamos que o início do calendário etíope, o primeiro dia do ano deles, corresponde à data de 11 de setembro do nosso calendário aqui gregoriano, Brasil. Então, quando der 11 de setembro agora de 2025, no ano presente, vai dar início ao primeiro dia do ano do calendário etíope. Um outro dado também do texto diz que no ano 2016, do nosso calendário aqui gregoriano, corresponde ao ano de 2008 do calendário etíope. Então veja essa diferença aqui, né? A questão está falando também sobre anos bissextos. Então, está falando o seguinte, ó, que um calendário etíope tem 12 meses de 30 dias e um mês com apenas 6 ou 5 dias, dependendo se é ou não ano bissexto. Então, se for ano bissexto, vai ter 6, se não for, apenas 5 dias. Nesse último mês daí, né? Tem 30 dias, 12 meses e um mês específico, ou é 6 ou 5 dias. Então tem essa diferença. Aqui no Brasil, lembra que o ano bissexto é relacionado ao mês de fevereiro, né? Que pode acrescentar o 29 ou 28. Fica sempre dessa vertente. Como é que a gente identifica um ano bissexto? Um ano bissexto é aquele ano que a gente consegue dividir por 4, tá? São múltiplos de 4. Claro, é uma das características, tem outras também. Mas especificamente, a gente depois pode se deter nisso, mas eu quero que você lembre que são múltiplos de 4. Então vamos lá. Como é que a gente faz aqui para poder a gente verificar a ideia de toda essa informação? A questão está pedindo, nesse outro parágrafo aqui, está dizendo o seguinte, ó, que uma pessoa nasceu no primeiro dia de 2008, do calendário etíope. Então nasceu aqui, no ano de 2008. E calculou corretamente a data do seu, no calendário gregoriano, ao dia do seu 13º aniversário. Então, no aniversário de 13 anos, ele calculou, só que não no calendário etíope, mas no calendário gregoriano. E ele quer saber que data é essa. Então, tá fazendo esse jogo aqui. Poxa, eu tô no calendário etíope, no ano de 2008 aqui, daqui a 13 anos. Que data vai ser essa? Mas eu não quero saber do meu calendário etíope, não. Quero saber no gregoriano. Então a gente tem que fazer essa diferença aqui, tá? Não esqueçam que vamos fazer essa ideia dos 13 anos, porque fica bem legal a gente pensar isso, né? Então, 2008, se ele nasceu em 2008, ele faz aniversário, o primeiro ano dele vai ser em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Quanto tempo já tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, beleza? 2021 aqui, nesse 2008. Bora fazer pro outro aqui do lado, para ficar muito mais simples. 2016, obviamente você tem aqui, se a gente for contabilizar 13 anos, então vai ser ó, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Bora ver se já tem. 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Opa, certinho. Então o que, é que a gente tem que observar? Primeiro, antes de tudo, quantos anos bissextos tiveram tanto no calendário etíope quanto no gregoriano? Se a gente parar para pensar um pouquinho, ano bissexto é aquele múltiplo de 4. Felipe, como é que eu faço então para poder verificar se ele vai ser ou não? Bora lá. Qual é o critério da divisão por 4? O critério da divisão por 4 é que o número, ele tem que acabar em 00, não é isso? Ou ele pode simplesmente os dois últimos dígitos do número ser divisível por 4. Então esse é o critério da divisibilidade por 4. É que os dois últimos sejam divisíveis por 4 e ou termine em 00. Tranquilo? Então bora lá. Essa é o critério da divisibilidade por 4. Não esqueça isso, muito importante. Vamos então aqui. 9.
2009, 09 é divisível por 4? Não, né, gente? 9 não é. Vou acelerar mais um pouquinho. O 10 não é. O 11 não é. Opa, o 12 é. O 12 é sim. É divisível, né? 12 por 4 dá 3. Então ele tá aqui, ó. Tá certinho. O 13 não é. O 14 não é. O 15 não é. Opa, o 16 também é. O 17 não. O 18 não. O 19 não. O 20 é? É, o 20 também. Então tem aqui, ó. O 21 não é. Beleza? 21 dividido por 4 também não pode ser. Só uma informação a mais aqui. O ano de 2008 aqui, ele disse que nasceu no primeiro dia de 2008, né? No primeiro dia de 2008, no calendário etíope. Então, 2008 também, se você lembra um pouquinho aqui, também faz parte de um ano bissexto, não é isso? Então, aqui também está caracterizado ele. Então, tanto o ano de 2008, quanto 12, quanto 16, quanto 20 são anos bissextos, beleza? Ele nasceu em um ano bissexto. Isso é o calendário etíope, tranquilo? Só uma informação, se é ano bissexto, lembra que ao invés de ter tem 12 meses de 30 dias, conforme o nosso, só que o deles tem um mês. Se for ano bissexto, tem um mês específico apenas, mais um mês, de 6 dias. Se não for ano bissexto, é apenas 5. Então, isso acontece aqui. Nesse ano 2008, 2012, 2016, 2020, esse mês ali tinha 6 dias cada, né? Então, 6 dias aqui, 6 dias, 6 dias, 6 dias. Beleza? Nos outros era todos 5 aqui. Ok? Só uma pergunta aqui, gente, rapidinho. A pergunta está dizendo o seguinte: a data do calendário gregoriano obtida por essa pessoa. A gente já pode eliminar alguns daqui. Por quê? A gente já sabe que 2021, veja só, 2021, conforme a letra A e a letra B está colocando aqui, não tem como ser, porque isso é do calendário etíope e ele está colocando do gregoriano. Eu vou explicar. Antes de anular, eu vou explicar o gregoriano agora. Vamos verificar quais são os anos bissextos aqui, de 2016 até 2029, tá bom? São 13 anos aqui, né? Lembra? 13 anos. Vou fazer a mesma classificação aqui. Ó, o 2016 não vai entrar na conta. Por quê? 2016 ele não começa no início do ano, ele começa em setembro. Então, não alterou em nada. O 2008 não, ele começou no início. Por isso que foi considerado sendo o ano bissexto aqui. Mas o 2016 a gente não vai considerar porque ele já começa em setembro e não no começo do ano. Tranquilo? Então, 2016 não entra nessa conta aqui, tá? Não vai entrar. 17 é divisível por 4? Não. 18 não, 19 não, 20 é. O 21 não é, o 22 não é, o 23 não é, o 24 é. O 25 não, o 26 não, o 27 não, o 28 é. 7 vezes 4, 28. O 28 também faz parte. O 29 não é. Então, qual é só ano bissexto aqui? É o 20, o 24 e o 28. Mais uma vez, 2016 não entra na conta, porque 2016 começou em setembro e não no início do ano. Tranquilo? Pronto, gente. Bora só lembrar ele que é no calendário gregoriano. Vê como é fácil a gente resolver essa questão pelo entendimento agora. Vê como vai ser simples e show de bola. Pessoas amadas do meu Brasil. Olha só. Ele está perguntando a data do calendário gregoriano. Se o calendário nos dois fosse iguais os meses, tudo isso, seria a mesma data, né? Dia 11 de setembro de 2000 de quanto? 29, não é isso? 11 de setembro de 2029. A gente poderia marcar, se fosse o mesmo calendário, etíope e gregoriano, fosse iguais. Poderíamos marcar assim. Mas observa que no calendário etíope teve 4 anos bissextos. No gregoriano, apenas 3. Então, aqui a gente observa que aqui, ao invés de ter 5 dias no ano de 2008, teve 6 dias. Foi mais um ano aqui. Então, veja só, você teve, literalmente, ao invés de 5 dias, teve 6 dias. Teve mais um aqui. No 12 também teve mais um. No 16 teve mais um. E no 20 teve mais um. Ao invés de ser 5, tinha 6 dias. Lá no gregoriano, aqui tinha mais um. Também aqui tinha mais um. E aqui tinha mais um. Oxe,
Quanto a gente teve aqui? 1, 2, 3, 4, né? 4 dias, não é isso? 4 dias a mais em relação aos outros anos. Aqui teve apenas quanto? 3. Opa, então tem uma diferença aqui. O calendário gregoriano é um dia a menos do que o calendário etíope. No calendário etíope teve 4 dias a mais. Olha só, 4 dias a mais não, teve 4 dias aqui por causa dos anos bissextos. E o gregoriano teve apenas 3, ó. Tá vendo? Então, o calendário gregoriano tem quantos dias a menos do que o calendário etíope? Só a gente fazer, ó, 4 menos 3 tem um dia a menos. Logo, se é um dia a menos, ao invés de ser 11 de setembro, conforme a gente ia marcar antes, vai ser no dia 10 de setembro. E essa é a nossa resposta. Ok? Até mais.